Oi, pessoal. Mais um pouquinho de teoria no curso. Depois disso, eu juro que eu vou para a parte prática de novo, mas é só para a gente poder entender um pouquinho mais sobre o pensamento matemático, refletir sobre isso, para depois a gente conseguir estabelecer algumas relações, então, possíveis entre o pensamento computacional e o pensamento matemático. E você que vai me ajudar nisso, tá bom? Para a gente verificar se é possível que, com essas atividades de programação visual que a gente está aprendendo, a gente consiga desenvolver e fazendo o aluno sair de um pensamento matemático mais elementar para chegar num pensamento matemático mais avançado ao longo da escolarização dele, tá bom? Como eu falei para vocês no primeiro vídeo, a gente vai usar a teoria de Tony Dreyfus para pensamento matemático. Ele fala que a relação ali, a diferença entre elementar e avançado é bem pequena, né? Mesmo é, se o aluno tem um pensamento matemático elementar, ele com certeza vai avançando ali e vai chegar no ensino médio já com esse pensamento matemático mais avançado. Mas o que caracteriza esse pensamento matemático avançado segundo o Tony Dreyfus? Então, gente, alguns processos dessa estrutura cognitiva do aluno, do que ele faz, do que ele age na mente, é que vão caracterizar, segundo o Dreyfus, esse pensamento, o PMA, tá? O pensamento matemático avançado. Esses são dois grandes processos principais, tá bom? Esses dois primeiros processos é o de representação e o de abstração. Embora sejam separados, o Dreyfus fala para a gente que não tem como o aluno abstrair sem poder representar, e ele também não vai conseguir representar se ele não abstrair. Então, eles são conectados esses processos. E cada um deles apresenta subprocessos. Então, quando o aluno ele consegue representar matematicamente, ele consegue. Por que ele fala que esse processo caracteriza um pensamento matemático avançado? Porque quanto mais formas o aluno souber de representar uma situação através da matemática, né? Então ele sabe representar aquilo através de uma equação, ele sabe representar através de uma situação problema, um gráfico, enfim, uma fórmula, uma função. Então, quanto mais possibilidades de representação o teu estudante tiver, mais avançado é esse pensamento matemático dele, né? E aí, para que ele possa representar, ele tem que ter a capacidade de alternar. Então, uma mesma situação, ele pode representar através de uma tabela, de um gráfico, de diferentes possibilidades e interpretar também, né? Então, ele também interpreta esse gráfico, essa tabela, enfim, matematicamente. E um subprocesso que também tem tudo a ver com a representação é a modelagem, né? Então, o teu estudante lê uma situação, um problema, e ele sabe transformar aquilo numa equação, é, em uma função, enfim, né? Então, ele tem a capacidade de pegar uma situação, de repente, não matemática e utilizar a matemática. O Tal, que é outro pesquisador, ele fala que isso realmente só é possível lá no ensino superior, quando o aluno já conhece cálculo, daí vai usar limite, enfim, né? Mas a gente está pautado no Dreyfus que fala que já no ensino médio o aluno sim tem essa capacidade. Então, você vai trabalhar, por exemplo, progressão aritmética, você pode partir de uma situação, um problema lá, e deixar que o aluno consiga chegar lá na fórmula da PA por ele mesmo, enfim, fazer esse processo de modelagem, certo? Isso seria, então, as características, os subprocessos presentes na representação. Vocês viram que tem a ver com a abstração também, né? Quando eu falei ali, de repente, dele deduzir, né? Enfim, a gente já está falando de dedução, enfim, também tem tudo a ver com a abstração matemática. Mas dentro desse processo de abstração matemática, né, do aluno conseguir pensar só no abstrato mesmo, sem ter aquele material concreto, enfim, ter essa capacidade mesmo matemática, os subprocessos que o Dreyfus traz para a gente, eu já estou explicando, gente, eu ia explicar depois, mas já expliquei os de representação, são a generalização, né, de o estudante conseguir generalizar algo, e a síntese. Então, a representação, alternar e interpretar, eu já falei, modelar, já falei, só na parte da abstração, então, gente, generalizar é algo bastante presente, aí já fica uma dica aí, já tem a lâmpadazinha para você pensar na generalização, se isso tem a ver com pensamento computacional, porque a gente falou tanto de reconhecer padrão, né, esse reconhecimento de padrão no pensamento computacional, acredito que a gente pode conseguir relacionar sim com essa generalização aqui, que envolve abstração matemática, e a síntese, né, o aluno ter também essa possibilidade de aprender tópicos, conteúdos lá que são
separados e, de repente, ele sintetizar esses conteúdos e falar, olha, a gente viu isso lá na trigonometria e professora, né, aqui na geometria analítica, enfim, né, ele conseguir sintetizar conceitos, sintetizar propriedades, seria também um sinal de que ele tem um pensamento matemático avançado. É isso, gente. Essas são as características principais, então, a representação e a abstração, que vão mostrar, dar indícios para a gente que o nosso estudante está avançando nesse pensamento matemático. E aí, fica para você a reflexão. A gente consegue, será, estimular esses processos, incentivar esses processos lá na educação básica, a partir de atividades de programação, com o Scratch, com o App Inventor, com o Programa E? O que vocês acham? Um abraço, até a próxima!